Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre saúde. Afinal, estamos no mês de outubro, outubro rosa. Vamos conversar sobre algumas mudanças no autocuidado. Não só no autocuidado, mas também na mamografia. Mesmo sendo um exame essencial de prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama, muitas pessoas deixam de realizar. Agora nós temos uma ótima notícia que foi anunciada no mês passado. O SUS ampliou o acesso à mamografia para mulheres de 40 a 49 anos, ou seja, temos aquela desculpa de lado, né, para não se cuidar. E a mastologia doutora Fabiana Macdice está com a gente para conversar sobre isso. Você, né, que sentiu na pele essa doença, tudo bem, superou e traz tanta informação para muitas mulheres. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar sobre essas mudanças no protocolo, porque isso é fundamental para que a gente tenha sucesso no combate a essa doença, certo, doutora? Certo, Pamela. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Eu adoro estar aqui nesse programa, acho que foi uma oportunidade muito gostosa de que a gente tivesse há uma semaninha já, né, da possibilidade de falar publicamente e levar essa notícia de que houve essa mudança da recomendação. Então, antigamente nós tínhamos uma recomendação que era um pouco dúbia, porque as pacientes eram orientadas nas redes privadas, pelas operadoras de saúde, a fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Mas dentro dessa questão do governo existia uma recomendação que era de iniciar a mamografia naquela faixa etária onde de fato o câncer de mama é mais frequente, que era a partir dos 50 anos. Mas com essa nova recomendação houve uma equiparação. E aí todas as mulheres, independente de SUS, convênio particular, todas as mulheres têm a possibilidade de começar o seu exame antecipadamente, ou seja, a partir dos 40 anos, que é quando nós temos já a possibilidade de, com o exame, que é um exame simples, Sim. É um exame muito simples, mas nós já conseguimos trazer a possibilidade do diagnóstico precoce, ou seja, aquela mulher que não sentia absolutamente nada, ela não significa que ela não tenha nada, já pode ter ali alguma alteração na sua mamografia e a gente já dispara a partir daquele momento o tratamento. Então a gente faz o diagnóstico precoce. Ela não substitui o toque, mas o toque também não substitui a mamografia. Perfeito, super importante essa informação. Para todas as mulheres, nós precisamos que... É necessário que as mulheres conheçam o seu próprio corpo. Eu vou usar aqui para você um exemplo, tá bom? Mostre. Então, eu vou colocar aqui para você, nós temos aqui duas mamas, tá? Então, dentro dessas duas mamas, nós temos a areola, né? Então, imaginando aqui o mamilo. Nós temos os contornos, que estão, teoricamente, para as duas serem mais ou menos parecidas. Mas quando você está se olhando no espelho ou quando você conhece o seu próprio corpo, você pode ter o aparecimento de alguma alteração, de algum nódulo, e aí aquele nódulo, conforme ele vai crescendo, ele pode fazer alguma modificação na mama da mulher. Então, se a mulher se olha no espelho e consegue perceber alguma modificação, ou se ela palpando a sua própria mama, ela identifica algo, isso é extremamente importante. Eu gostaria até que você fizesse uma avaliação aqui. Palpa aí, vê se você encontra. Tem 3 nódulos nessa mama. Aperta aí. Achei. Achou quantos? Achei um. Ok. Aqui embaixo. Tá bem. Que é bem grande, por bem sinal. Grande, tá. Achei mais um. Okay. Achatado, um pouco menor. Diferente, né? Diferente, tá ele é mais bom. comprido e mais magro. Ok. E Você não vai achar o terceiro? não achei. Não vai. Porque esse terceiro pode ser um muito pequenininho que só aparece na mamografia. Porque com o toque eu só consigo, então, encontrar nódulos maiores? Nódulos maiores. Ou seja, nódulos que já estão numa fase mais avançada, posso Isso, dizer assim? Poderia dizer isso. É claro que o avançado ou não, na verdade, não é só tamanho. A gente tem vários tipos de câncer, nós temos câncer que pode estar na mama, já pode estar na axila. Então, o que é importante é, a mulher, quando palpa a sua própria mama, quando ela identifica alguma coisa, ela já tem que ter um determinado tamanho, né? Então, você já passou por aquela fase de que a mulher sozinha, ou mesmo sem um médico que pudesse identificar alguma alteração. Então, a mamografia é capaz de identificar um passo antes. Então, se a mulher, a partir dos 40 anos, vai
para fazer uma mamografia anual, ela tem mais possibilidades de encontrar, por exemplo, pequenas microcalcificações, que foi, já que você trouxe, né, no começo da nossa conversa, que foi o câncer que eu tive. Eu identifiquei o câncer não porque eu tinha palpação, minha mama era totalmente normal, mas se eu não tivesse feito a mamografia aos 45 anos, eu nunca teria feito esse diagnóstico, porque até que se formasse um nódulo, para que eu fosse até um médico para poder fazer essa identificação, esse tempo já teria passado. E tempo, quando nós falamos de diagnóstico de câncer, o tempo conta. Quanto menor é a quantidade de células, melhores são as possibilidades de tratamento. E as porcentagens de cura também são altíssimas quando a gente tem esse diagnóstico precoce, não são? O que acontece, Pamela, assim, diagnóstico de câncer não é fácil. Não é fácil para quem recebe o diagnóstico, não é fácil para quem fala o diagnóstico. A gente tem que ter essa sensibilidade e essa humanidade de entender que não é um diagnóstico qualquer. Até porque muitas pessoas trazem uma bagagem muito negativa. Alguém da família, alguém muito querido que de repente morreu por conta da doença, né? Então é muito difícil você falar esta palavra quando você não sabe qual é a bagagem que a pessoa traz. Então, às vezes eu estou frente a uma paciente que perdeu muita gente da família com o diagnóstico de câncer. Mas outras vezes a gente precisa, né? Eu sempre digo que eu gosto de ser uma mensageira de esperança. Porque diagnóstico de câncer é algo muito frequente entre as mulheres, mas também é muito curável. Nós temos inúmeras tecnologias hoje, inúmeras possibilidades, e essa possibilidade agora de as mulheres já a partir dos 40 anos fazerem a sua mamografia, certamente vai. Agora, claro, nós precisamos de vocês mulheres indo ao médico, né, pedindo o seu exame, fazendo o seu exame, porque não adianta estar liberado a 40 mais e as mulheres não irem até o médico ou o centro de saúde. Então, quando nós temos a possibilidade de fazer um tratamento, começar antes, fazer um diagnóstico mais precoce, identificar qual é o tipo de câncer, porque câncer não é tudo igual. A depender do tipo de câncer, hoje nós sabemos que nós temos jornadas diferentes. Então tem alguns tipos de tumor que nós ao identificar, nós vamos orientar essa mulher que ela vai precisar fazer, por exemplo, uma quimioterapia antes de operar. Nós temos outras pacientes que a cirurgia já é a recomendação inicial, mas nós temos outras terapias associadas. Nós temos a radioterapia, nós temos imunoterapia, terapia-alvo. Então são muitas possibilidades que todas juntas, trabalhadas, né, dentro de um centro que tenha, né, não precisa necessariamente ser um centro oncológico específico, mas claro, dentro de um centro oncológico a gente consegue amarrar todos esses tratamentos. Mas de toda forma, mesmo que não seja num centro específico, mas ter essa consciência de que um médico sozinho não trata uma paciente com câncer de mama. Você tem que ter um diagnóstico precoce. Se você não necessariamente tiver um diagnóstico precoce, você tem que ter essa compreensão que as doenças são diferentes, as jornadas são diferentes e que você trabalhando, né, de forma adequada, mesmo os pacientes que chegam numa fase mais avançada e muitas vezes até mesmo com doença metastática, que é quando o câncer já saiu da mama e foi para algum outro órgão, nós conseguimos tratar essas mulheres, né? Então, talvez cronificar a doença e ter a possibilidade de cuidar dessas mulheres para que elas convivam com o diagnóstico. Então, apesar de ter um diagnóstico oncológico, de conviver e conseguir fazer todos os seus afazeres com muita qualidade de vida. E como o índice de câncer de mama, ele é alto, ele é o câncer que mais acomete as mulheres, correto? Sim, correto. Nós temos que conhecer muito bem o nosso corpo. Aqui você trouxe algumas alterações que também podem ser um indicativo de que algo não está bem nessa mama. Vamos conversar sobre eles? Aqui no nosso telão nós temos outros sintomas, mas na nossa mesa os 5 principais. Vamos começar pelos principais, por favor? O que mais traz paciente para o consultório é o caroço, o nódulo, né? Então uma bolinha. Uma bolinha. Que pode ser na mama e também pode ser debaixo do braço. É importante saber que mama não é só o que cabe no sutiã. Mama vai desde esse nosso ossinho aqui
tá? Desse ossinho aqui da clavícula. Então, a partir já daqui a de baixo... que a gente chama? Isso, abaixo da saboneteira. Abaixo da saboneteira, tá bom? Então, a gente pode ter câncer já abaixo aqui da saboneteira e vindo até a região aqui de baixo, onde encaixa mesmo o sutiã, até o meio, porque tem mulheres que têm a mama mais volumosa, mas tem mulheres que têm menos mama, mas a mama vem até aqui. Tudo isso seria mama, Tudo então? isso é mama. Todo esse vem aqui no meio, aqui embaixo no sulco, aqui no que a gente chama de linha axilar, né? E até mesmo a presença de linfonodos na axila poderiam significar que tem alguma coisa na mama e que tem alguma coisa nesse linfonodo meio que como respondendo, sabe? Então, um nódulo normalmente é o sintoma mais frequente que leva a mulher ao médico, mas acho super importante deixar claro que não significa que todos os nódulos sejam câncer, tá bem? Se você perceber alguma alteração, então um nódulo na mama, vá ao médico, porque você indo ao médico, o médico vai conseguir identificar. Outra coisa que eu gosto muito de falar, porque acaba sendo também muito frequente, é quando começa a ter algum tipo de mudança no formato, mas geralmente mamilo, né? Então, às vezes, uma areazinha da mama que está um pouquinho diferente, começa a fazer uma retração, sabe quando começa a dar uma afundada? Então, imagina que de repente tem um afundadinho, né, em algum lugar assim, mas o mais frequente e fácil de ser percebido é quando o mamilo entra. Então, se você olhar de lado, esse mamilo, ó, ele não tá para fora, como ele normalmente fica. Seria o mamilo invertido, isso, então. O mamilo, ele entra. Isso, invertido. Então, ele entra. É claro, Pan, que assim, eu tenho alguém que sempre teve um mamilo invertido. Desde que eu amamentei, meu mamilo sempre foi invertido. Então, calma, né? Assim, isso pode ser uma coisa própria, natural da mulher. Mas se ao exame, se essa mulher começa a se olhar e começa a perceber que tem um para fora e um para dentro, tem alguma coisa estranha. Outra coisa são essas mudanças no formato da mama, né? Então, é super normal. Conforme a gente vai envelhecendo, as mamas vão dando uma caída. Mas eu tenho pacientes que chegam e falam, doutora, tá estranho, porque ao invés de cair, minha mama tá ficando mais durinha. Ou né? achatada. Tá mudando o formato, tá estranha. E então, essas observações do formato da mama também é importante. Outra coisa é a secreção pelo mamilo. Isso é só importante, né, deixar bem claro que, assim, se você está um pós-amamentação, ou se você vai fazer uma mamografia e aperta a mama, amamentou faz pouco tempo, os ductos, eles podem ter um líquido ali. E às vezes, durante uma mamografia, pode sair um líquido, mas normalmente essa saída acaba sendo dos dois lados e mais de um pontozinho da mama. Agora, se você foi dormir, acordou sempre com o mesmo lado, com secreção no mamilo. Então, acordou o sutiã, a camisola, o pijama, tá sempre molhadinho de um lado só. E sem motivo. Né? E sem motivo, ou seja, não é quando você aperta, e sim uma coisa que seja uma saída, que a gente diz espontânea, de secreção. Qualquer cor, tá bem? Também é um sinal de alerta, tá? Eu acho que vamos chamar isso aqui de sinais de alerta. E a alteração da textura também dessa mama seria? A alteração também da textura, que às vezes é difícil você explicar, né, o que é uma alteração de textura, mas é aquela coisa de você palpa um lugar, tá molinho, você conhece qual é a textura normal da sua mama e de repente você palpa um outro e fala, puxa, mas aqui tá mais duro, tá estranho, né? Ou você deita de bruço, percebe uma mudança, né, de um lado e de outro. E a gente então, só percebe tudo isso tocando a mama. Tocando a mama, conhecendo o próprio corpo. Né? E você falou que depois de uma mamografia pode haver uma liberação de secreção. Sim. Malchiori recentemente contou, né, publicamente, que está com câncer de mama e que ela nunca havia feito mamografia por medo da dor. Dói? Dor é uma questão de sensibilidade pessoal, tá bom? Então, Como que funciona uma mamografia para quem nunca fez? Bem. Então, para quem nunca fez, é um procedimento muito rápido, onde existe a pressão da mama. Normalmente são quatro incidências. Então, são duas que apertam de cima para baixo, tá? Então, você tem de cima para aqui, baixo. tá? Aqui. Assim? Desculpa. Assim. A pessoa não tá bem, mas tudo bem. Aqui. Aperta assim, de cima para baixo, tá bom? E uma outra, que é uma que aperta meio de ladinho. Então, ela aperta assim, ó, tá? Igual quando mais a gente ou menos, amamenta. tá? Então, uma é
de cima para baixo e a outra é meio de ladinho. Então, a gente fica numa posição na mamografia que a gente segura aqui, olha de ladinho e a pessoa fala, não respira. É como se fosse possível respirar naquela posição, mas tudo bem. Mas são segundos. Então, é 3, 2, 1, soltou. E uma coisa que eu sempre oriento é que se você é uma mulher que costuma sentir muita dor, quando abraça alguém ou num período pré-menstrual, escolha o melhor momento de fazer a sua mamografia. E gostoso não é, mas salva vidas. Salva vidas. E então, nós enfrentamos tantas coisas, com enfrentar certeza. um exame como esse tão importante, com um resultado tão importante. E o que as pessoas falam às vezes é, mas eu não gosto, eu não quero nem procurar, porque quem procura acha. Mas quem acha cuida. Quem acha cura, quem acha gera um movimento de cuidado, né? Então, não adianta que a gente simplesmente tape, sabe a história do tapar o sol com a peneira? Não vai sumir o problema. Não vai sumir o problema. E se o problema está lá, identificá-lo é um sinal de coragem e de que você tem a possibilidade de ser cuidada. Então, se permita esse cuidado. Nós, mulheres, cuidamos de muita gente. A gente cuida de gato, cachorro, papagaio. A gente cuida de nós mesmas, né? Muito menos do que nós cuidamos dos outros. Então, fica aqui um convite nesse Outubro Rosa. Se você ainda não fez os seus exames, se programa para fazer. Leva uma amiga para fazer. Programa para fazer. Se você ainda menstrua, não imediatamente antes de você menstruar, porque daí é aquele momento onde a sua mama vai estar mais inchada. Se você é uma pessoa que é mais dolorida, né? Fala, puxa, eu tenho uma sensibilidade maior. Todo mundo fala que não dói, mas eu sinto dor. Usa aquele remedinho que você usa para dor de cabeça, uma hora antes de fazer, um analgésico comum, antes de fazer o exame, tipo uma horinha antes. Você vai se sentir melhor. Torne esse momento gostoso, como um doce depois do exame, né? Torne uma boa experiência, mas faça o seu exame agora com essa novidade no SUS a partir dos 40 anos. E muitas pessoas com certeza vão falar, mas no SUS a fila demora. Mas entre na fila. Entra na fila. E faça o movimento de entrada, exato. Você tem 365 dias do ano para poder agendar a sua mamografia, então, e fazê-la, né? Então, se tem sintoma, procura um médico. Se não tem sintoma, programa, lembra de você, se coloca na agenda, né? E programa para ir fazer o seu exame. Muito obrigada, doutora. É sempre um prazer enorme recebê-la. Doutora Fabiana Baroni Macdissi, que é mastologista e também membro da Comissão Permanente de Mulheres Cirurgiãs da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, SBCO. Parabéns. Muito obrigada. E você encontra mais informações sobre a Fabiana no @DRA Fabiana Macdissi. Vamos lá, Mac com K, Disse com 2 S. Macdissi. Muito obrigada, doutora. Prazer recebê-la. Um abraço. Outro. Parabéns por levar informação para tantas mulheres, Muito não obrigada só pelo durante espaço. o Outubro Rosa, mas o ano todo. Obrigada.